Fala galera do Futebol Interativo, estamos nos encontrando mais uma vez, você que já se acostumou com as lives no Tática Interativa. Esse aqui é mais um momento de conhecimento e a gente não pode perder esse momento que vai viver agora o futebol, né? Como o brasileiro bem comenta que o ano começa pós-carnaval e pós-carnaval justamente agora fica uma contagem regressiva para a Copa do Mundo, que a cada dia vai se aproximando, né, desse grande evento do futebol, né? Dia 14 de junho inicia a Copa do Mundo na Rússia e a nossa seleção brasileira já estreia no dia 17 de junho. E para quem está acompanhando, você que acompanha futebol, viu que a seleção brasileira, Tite, na segunda-feira, 12 de março, fez uma convocação para dois amistosos muito importantes. Um primeiro amistoso contra a Rússia em Moscou, no dia 23 de março, onde Tite falou da total importância desse jogo, de sentir o clima da Copa, uma vez que a seleção não participou da Copa das Confederações. É interessante entender o clima do país onde ele vai estar disputando, embora seja um período curto, mas já vai ter a convivência com o público local. A gente está acostumado em todas as Copas do Mundo. O Brasil sempre tem um carinho do público, foi assim na Copa do Mundo da África, foi assim nos Estados Unidos, então sempre na Copa da Coreia e do Japão. Então a seleção brasileira e a seleção espanhola foram as únicas a serem campeãs em outro continente, se a gente imaginar isso, né? O Brasil foi campeão na Suécia em 1958 e a Espanha foi campeão em 2010 na África do Sul, né, no continente africano. Então a gente sabe que ter o carinho do torcedor que está dentro do país sede da Copa, isso é bem interessante, né? Então o Brasil vai fazer esse jogo no dia 23 contra a Rússia e aí no dia 27 de março a gente volta a se encontrar no pós 7-1, não é? Com a seleção alemã, atual campeã mundial, que fez uma eliminatórias para a Copa do Mundo sensacional, não é? Que chega, tem um trabalho de reconstrução do futebol alemão já a médio e longo prazo, tem seleções para mais tempo, então vai ser um confronto, diria até que até mais importante do que a questão tática, mas também um componente emocional muito forte, né? Uma vez que o Brasil vai estar enfrentando um gigante europeu, né, uma das seleções favoritas a ganhar a Copa, e após um resultado desse, então 2 testes bem importantes para a nossa seleção. E a importância desse momento aqui conosco é a gente entender o que é que o treinador da seleção tem pensado, uma vez que agora, nessa penúltima convocação para a Copa do Mundo, uma vez que a próxima convocação da seleção já será a convocação final para a Copa do Mundo, e Tite trouxe algumas novidades. Durante a coletiva, eu acompanhei toda a coletiva de Tite, ele foi citando nomes que eu acredito que esses nomes que ele acaba citando são os que ainda estão no páreo, né? Então, para a gente entender um pouco disso, fora os atletas que Tite já confirmou na seleção brasileira. Mas primeiro a gente tem que entender o modelo de jogo da seleção, que em cima disso a gente vai percebendo como é que Tite consolidou esse sistema tão bem no Corinthians, não é? O Corinthians campeão da Libertadores, o Corinthians campeão brasileiro e de tantos bons atletas, não é? E que ele trouxe essas características para o jogo da seleção brasileira, que todos vocês conhecem a história. Tite está invicto na seleção brasileira em jogos oficiais. Você vai lembrar que ele perdeu um jogo, mas perdeu para a Argentina no amistoso, um jogo que foi bem equilibrado, não é? Mas que em jogos oficiais a seleção está invicta. Então a seleção brasileira joga no modelo 4-1, com a linha de 4 na defesa, um atleta à frente desse posicionamento, mais uma linha de 4 armadores e um atacante na frente. O que Tite mais dá ênfase e que sempre ele falou desde o seu primeiro discurso na seleção brasileira é o resgate do estilo de jogo brasileiro. Ele toda vez que Tite fala, ele resgata aquela seleção de 82. Então quem assiste os jogos de Tite vê que ele gosta do futebol bem jogado. Um jogo de posse de bola. Por que um jogo de posse de bola? Se a gente lembrar, por exemplo, de Guardiola, que hoje é o treinador número 1 do mundo, ele vai dizer que as referências dele estão em cima da seleção brasileira de 82, não é? Está em cima do futebol bem jogado, do futebol técnico, daquela Copa
na Espanha, que ele acompanhou tão bem, se encantou com a seleção brasileira, falou que o pai dele comentava muito sobre o Santos de Pelé, não é? Que esse é o futebol brasileiro, essa é a nossa identidade, é assim que a gente quer jogar futebol. Com as infiltrações, se vocês analisarem, a maioria dos gols da nossa seleção acontecem dessa forma, de jogadas bem trabalhadas, dos sistemas, das linhas bastante próximas, um futebol apoiado, com bastante triangulações e que busque sempre o apoio. Tite, recentemente, antes dessa convocação, ele já confirmou alguns atletas que possivelmente, com toda certeza, vai estar na Copa do Mundo. Além do time titular, que você que vem acompanhando a seleção, o trabalho de Tite já se acostumou, que é Alisson, Daniel Alves, Marcelo, Miranda e Marquinhos, o sistema de defesa, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Então esse que é o time hoje considerado básico, considerado titular, que sem dúvidas esse acaba sendo um grande ponto de Tite, que ele acabou definindo muito bem já essa seleção desde o início, né? Então isso fez toda a diferença na arrancada que a seleção deu nas eliminatórias, esse encaixe que Tite encontrou. Além disso, ele também já confirmou Ederson, Thiago Silva, Fernandinho, William e Firmino. Então a gente vê que já há indícios, já tem um esboço na seleção bem forte. Mas a nossa ideia é justamente entender como é que Tite tem pensado na seleção, o que é que ainda pode acontecer, quais surpresas que podem estar surgindo e o que foi que Tite já trouxe. Então nessa última convocação, os goleiros foram Alisson, Ederson e Neto. Neto voltou a aparecer na convocação e ele citou quem ainda no páreo, Cássio e Groy. Então se a gente entender que Alisson e Ederson está convocado, a última convocação foi de Neto, Cássio e Groy foram citados na entrevista, na coletiva de Tite, então a gente entende que eles dois continuam no páreo nessa busca para essa terceira vaga. Em vermelho são os atletas que estão na briga pela posição, e com asterisco os atletas que foram convocados nessa penúltima lista da Copa do Mundo. Na lateral direita, Daniel Alves, o confirmado, Fagner, que foi convocado agora, Fagner, atleta de confiança do treinador Tite, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não é? E Danilo também foi citado, Danilo, lateral do Manchester City. Na zaga, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva confirmados. Jeromel foi convocado nesse momento agora para esses dois amistosos. Rodrigo Caio do São Paulo, e Tite também citou Gil e Gemerson. Gil, o zagueiro campeão com ele no Corinthians, e Gemerson, o grande zagueiro do Atlético Mineiro, que hoje joga no Mônaco. Na lateral esquerda, Marcelo convocado, Felipe Luiz vem sendo bastante convocado. Quando Marcelo não pôde jogar, ele entrou bem. Então é um atleta que a gente entende que está bem encaminhado, mas que também foram citados Alexandro, lateral da Juventus, e Tite acabou citando Ismaili, que eu acredito que o torcedor brasileiro não tenha muito conhecimento desse atleta, que é um lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk. Então ele acabou elogiando bastante esse atleta, que ainda não apareceu em convocações na seleção, mas que está sendo observado por Tite. Casemiro e Fernandinho, Paulinho, mais uma grande surpresa, Fred, que vem fazendo uma temporada fantástica no Shakhtar também da Ucrânia, e que vem sendo pretendido por vários clubes, porque tem jogado um futebol bem interessante, né? Aquele meia que defende, que arma, que finaliza, que é bastante intenso, mas que Tite também citou. Juliano, que foi um atleta que Tite tem um carinho especial, gosta muito desse atleta, um meio campista. Rodriguinho, atleta de Tite no Corinthians, também foi citado na coletiva. Renato Augusto, que Tite também já garantiu. Talisca foi o atleta convocado agora, Anderson Talisca, de formação no Bahia, de futebol muito bem jogado no Benfica e agora no Besiktas. Então Talisca vem fazendo uma temporada bem interessante e foi esse atleta convocado que pode estar contribuindo bastante. Outros dois atletas citados por Tite na coletiva, Diego Ribas, jogador do Flamengo, e Lucas Lima, do Palmeiras. Neymar, que ficou de fora, mas que vai estar na Copa com toda certeza. E nesse momento agora foi convocado Douglas Costa e Tyson, e Tite também acabou citando o Luan, né, que acaba sendo a grande discussão. Você que acompanhou todo o debate da convocação da seleção, viu que o nome de Luan talvez seja o que mais causa essa estranheza dele não estar nessas listas, né? Mas eu acredito que com o futebol que o Luan tem, ele ainda pode chegar na lista final da Copa do Mundo, uma vez que Luan foi o melhor jogador da América de 2017, um atleta importantíssimo na conquista do Grêmio.
Coutinho e Felipe Coutinho e William, Gabriel Jesus, Firmino, e dessa vez Tite acabou convocando o William José, que faz duas últimas boas temporadas no Campeonato Espanhol, na Real Sociedad, né? Um atleta que vem se destacando, vem fazendo os gols, fazendo assistências, inclusive fazendo gols contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha. Então, um atleta que vinha por merecer essa oportunidade. E Jô também foi citado. Então a gente entende que vários atletas já estão com um pé e meio na cova, se a gente pode chamar assim, que outros estão próximos disso, os que ainda estão brigando por essa última vaga. Então, algumas frases bem importantes que Tite acabou citando na coletiva. Ele falou de oportunidade, não teste. Ele não gosta de utilizar esse nome teste, que fica porque ele falou muito isso, que o que vai estar credenciando o atleta são as boas atuações na seleção e principalmente no clube, que é onde ele acaba atuando mais. Então, eventualmente, se um atleta não tem uma boa atuação, não significa que ele não será convocado, ele vem sendo observado. O monitoramento que é feito, o Tite é um treinador excepcional, que trabalha com a equipe multidisciplinar, não é? Os auxiliares dele viajam durante a Europa, acompanha as equipes no futebol brasileiro, vai no treinamento, vai também na Europa. Então, Tafarel, que é o treinador de goleiros, visita vários centros de treinamento, vários goleiros. Então, a gente entende que sempre vai ter a discussão da convocação, da escolha do treinador, seja do seu time, da seleção brasileira, mas que sempre ele é estabelecido com bastantes critérios, não é? Então essa frase, né, que ele acabou citando, é no clube que determina a convocação, não é? Observa muito a questão dos gols, a assistência, a personalidade que esse atleta tem com a camisa da seleção brasileira. Tite fala muito sobre isso, avaliar o processo todo, não é? Se a gente imaginar o processo de Tite, não está sendo um processo de 4 anos, está sendo um processo de 2 anos. Então houve algum esquema de etapas, mas que o trabalho vem sendo muito bem feito devido a toda essa qualidade de Tite e de toda a sua comissão técnica. E que ele até fala isso, né? Não vou agradar a todos, mas terei uma linha de raciocínio. Então isso é que acaba sendo o mais importante. Existem critérios nas convocações de Tite, nas escolhas, e isso é bem importante. Outro ponto interessante foi através de Fábio Macheretian, que acabou participando também da coletiva e trazendo um pouco do momento de Neymar, não é? Dessa grande discussão, essa grande incógnita que virou, e ele falou que esse processo da lesão dele aconteceu, ele não queria que o atleta se lesionasse, mas que num outro ponto o atleta vai chegar com menos minutos de jogo, menos desgastado, e que vai estar entregando isso para a seleção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse momento conosco, interajam, comentam e até a próxima. Depois, no outro momento, a gente vai estar discutindo através da análise do posicionamento da seleção e o que pode estar surgindo de variações de Tite na Copa do Mundo. Então, como vocês já sabem, o grupo da seleção brasileira, a Suíça, representante europeia, Costa Rica da América e a Sérvia, também uma seleção europeia. Então teremos essa sequência. Em cima do que essas seleções jogaram na última Copa do Mundo, nas eliminatórias, a Suíça e a Costa Rica têm um modelo de jogo bem próximo, uma defesa no 5-4-1 e um ataque no 3-4-3, e a seleção da Sérvia ainda é uma surpresa porque houve a mudança de treinador, mas a gente entende que será um adversário bem difícil para a nossa seleção. Então, como a gente trouxe essa análise da defesa com linha de 5, porque na América do Sul, nas eliminatórias sul-americanas, a seleção brasileira acabou não enfrentando muito seleções que marcassem tanto, que jogassem tanto na defesa, fazendo transições. Não é que no futebol sul-americano são mais seleções agressivas, que jogam para frente, até pelo torcedor influenciar bastante nisso. E o Brasil acabou em um amistoso contra a Inglaterra tendo muita dificuldade, e justamente contra uma seleção que defendia com linha de 5. Então, se vocês identificarem aqui a linha de defesa, Gomes, Stones e Maguire, os dois alas, Walker e Bertrand, que sem a bola fecham e viram uma linha de 5 na defesa, o meio de campo, não é, com 3 e 2 na frente. E a nossa seleção, como a gente já tinha exposto anteriormente, a linha de 4, Daniel, Marquinhos, Miranda, Marcelo, com Alisson no gol, Casemiro, esse primeiro homem do meio campo, Paulinho, nessa saída com Renato Augusto, Arma
infiltra e finaliza. Neymar na ponta esquerda, sempre indo para dentro e armando esse jogo, se aproximando de Gabriel Jesus. Felipe Coutinho, essa armação lá no lado direito, não é? Mas como vocês identificam, com linha de 5, são 5 defensores. Da Inglaterra, os nossos 3 atacantes. São 3 jogadores de meio campo com Paulinho e Renato Augusto. Então há uma superioridade numérica desse sistema, no caso da seleção inglesa, no 5-3-2. Não é? Então, recentemente, a gente teve o jogo Real Madrid-PSG, não o jogo na França, mas que eu entendo que o placar, o confronto foi definido no jogo da Espanha, quando estava um jogo bem equilibrado, bem difícil, no 1 contra 1, 1 a 1 o jogo, e já com 70, 75 minutos do jogo, já nos minutos finais, onde Zidane ousou e alterou o sistema. O Real Madrid, que joga com Casemiro, Modric e Kroos, ele acabou tirando Benzema e colocando Lucas Vázquez, e tirando Casemiro e botando Asensio. E quando aconteceu essa substituição, o jogo estava 1 a 1, e para vocês que acompanharam o jogo, ele arriscou tudo, né? O jogo na Espanha, se ele toma o segundo, o terceiro do PSG, a situação ficaria difícil, mas ele arriscou e se deu bem. Ele foi para um 4-4-2, Asensio abriu na esquerda, Vázquez na direita. Se vocês lembrarem daquele jogo, Asensio foi peça importantíssima, e por essa superioridade aqui no meio e no ataque, o Real Madrid acabou construindo a sua vitória. Então pode ser um ponto, que uma variação que a seleção brasileira pode estar fazendo na Copa do Mundo. Então é isso, até mais, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, um abraço.